Fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para dar continuidade ao nosso estudo, né? A gente finalizou o bloco falando sobre a diferença ali, uma diferença bem boba, tá? Sobre dolo e culpa, só para você não esquecer, tá? Pelo menos essa informação envolvendo aí o dolo, envolvendo a culpa, certo? É exatamente por isso que eu trouxe essa diferenciação de uma forma bem simples, bem básica, né? Na verdade, de uma forma bem boba, né? Eu disse que quem agia com dolo é quem fazia porque queria, fazia porque é mal, fazia porque é ruim, né? Dei até exemplos, né? E quem agia com culpa é porque a pessoa é burra, não necessariamente isso, tá? É só para você não esquecer a diferença de dolo e de culpa, o que é a intenção, o que é quando a pessoa faz algo com intenção, o que é quando a pessoa faz algo sem intenção, né? Foi sem querer, poxa, agir de forma culposa. Mas tudo isso eu estou trabalhando com você para a gente entender o tal do homicídio culposo, tá? Homicídio culposo. Professor, o que seria o homicídio culposo? Vamos falar um pouquinho sobre essa situação, ó. Acompanhem comigo aqui o que seria o tal homicídio culposo, ó. Bora trabalhar as informações que envolvem o homicídio culposo. Professor, me explica aí o que seria este tal homicídio culposo, para mim nunca mais esquecer na minha vida, tá? Aí a gente vai para o básico. Primeiro vamos falar do que seria a pena relacionada a esse homicídio culposo. Se o homicídio ele for culposo, a gente vai ter uma pena de detenção, tá? Ó, a gente vai ter uma pena de detenção. As bancas costumam trazer reclusão no lugar de detenção. Ah, pessoa precisa decorar a pena, mas não sou nem bandido para decorar a pena. Pois é, mas algumas bancas gostam de trazer. Você tem que estar preocupado com essa situação também, tá? Detenção de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos. Beleza? A detenção aí de 1 a 3 anos. Professor, o que mais que eu tenho que saber em relação a essa situação aqui, tá? De uma vez por todas para a banca não me confundir, beleza? Como que eu vou trabalhar essas informações? Ó, já vai anotando aí o que seria essa figura. Primeiro, né, homicídio culposo, pessoal, é um crime contra a vida, tá? Assim como a gente já está trabalhando os outros. Tá bem fácil de tu entender. A gente falou do homicídio simples, homicídio privilegiado, falamos de homicídio qualificado. A gente vai finalizar aqui no homicídio culposo, tá? E se eu tô falando em relação a um crime contra a vida, se eu tô falando de um homicídio culposo, daquilo que a pessoa fez sem querer, é óbvio que eu não vou ter uma pena tão grande como um homicídio qualificado, por exemplo, tá? Então, quando a gente pega esse senso, né? A gente pega esse senso comum, fica bem claro da gente entender que por mais que a banca tente trocar as informações, você vai conseguir acertar a questão. Quer um exemplo em relação a isso? Vamos pensar na detenção e na reclusão, tá? Se você for reparar, um homicídio qualificado, obviamente a gente vai ter uma pena um pouco mais grave. Então, reclusão. Se eu estou falando em relação a um critério de homicídio culposo, eu tenho uma pena menos grave. Então, a gente já tem aí a detenção, que é esse caso aqui, tá? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Vem comigo aqui, ó, para a gente trabalhar mais informações como essa daqui, certo? Por se tratar de crime culposo, né, a detenção aí, ela é menos rigorosa, tá? A punição, ela vai ser menos rigorosa. Isso quando eu falo em relação à punição, certo? Isso quando eu falo em relação à punição, beleza? Do que o próprio crime doloso, tá? No homicídio culposo, eu tenho aqui a observação do resultado causado, certo? Por quê, professor? Olha como é simples de tu entender essa situação aqui, ó. O resultado causado, eu tenho que observar o resultado causado. Esse resultado pode ser a morte, né? Vai ser a morte do ser humano. O resultado causado, que é o resultado, professor? A morte, tá? Não decorre de um comportamento doloso. Não decorre de comportamento doloso. Não decorre de comportamento doloso, tá? Doloso, que envolva dolo.
então não vai decorrer aí de um comportamento que envolve dolo. Professor, o que mais que eu tenho que entender? Aqui, pessoal, é mais uma... Aí aqui já veio muito em prova, vou até trocar a cor. Aqui é como se fosse uma violação do dever de cuidado. É uma violação de um dever de cuidado. De um dever de cuidado. Esse dever de cuidado, pessoal, este dever de cuidado, ele é exigido pela própria norma penal, pelo próprio direito penal, tá? Ante uma previsibilidade de um fato delituoso, tá? Aí eu vou colocar aqui uma situação que eu acho importante. Olha isso. Primeiro, bizu monstruoso. Professor, o que é o bizu monstruoso mesmo? É aquele bizu que você tem que levar para a sua prova e não pode perder de jeito nenhum. Olha aí, ó. É importante. É importante. Professor, o que é importante aqui? Olha isso, ó. Aquele bizu que você vai levar para a sua prova e não pode perder de jeito nenhum, ó. Importante. Vamos lá. É importante que você saiba que a morte, olha isso, é importante que você saiba que quando o resultado morte for causado na modalidade culpa, ó, quando o resultado morte for causado na modalidade culpa, for causado esse resultado por culpa, tá? Na condução de um veículo, não estou falando em qualquer situação, ó. Aqui eu estou falando quando o indivíduo estiver na condução de veículo automotor. Veículo automotor. Beleza? Se tiver aí na condução de um veículo automotor, a punição vai ser regida pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro. A punição é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro, que a banca simplesmente pode chamar, ó, de CTB. Beleza? Tranquilo? Mais precisamente no seu artigo 302. Mais precisamente no seu artigo 302. Perfeitinho? Então é importante que você saiba disso, tá? Aqui trata-se da situação em que o agente, ó, tá, ó, em que o agente ele tem a violação de dever de cuidado. Ele não quis o resultado. Aqui, ó, o agente não quis o resultado. Aqui, ó, o agente não quis o resultado. Tá? Ó, aqui o agente não quis o resultado. Beleza? E eu tenho algumas situações que vão relativizar o que a gente chama de aumento de pena. Professor, é importante eu saber os aumentos de pena? Demais. Por quê? Na maioria das vezes, a banca ela vai tentar te confundir, trazendo esse critério mais voltado para a essência do texto legal, tá? E é importante que você saiba isso também, beleza? Mas ela pode tentar te confundir em relação às suas qualificadoras, seus aumentos de pena. E tudo isso, você tem que fazer a leitura do texto de lei, tá? Que é o critério de familiaridade com o texto de lei, para que você bata o olho na questão, né? Bata o olho no texto de lei e saiba o que a banca troca. Porque às vezes ela pode simplesmente copiar e colar um texto de lei lá na sua prova, tá? E tentar te confundir em relação a essas informações. Então o que ela vai fazer? Ela vai tentar copiar e colar um texto de lei na sua prova e vai trocar uma ou duas palavrinhas. E você tem que saber o que ela trocou. É exatamente por isso que a gente tem que se ligar nessas informações em que a banca, né, trabalhe questões copiadas e coladas. Professor, como que eu sei
né? Como que eu acerto questões dessa forma? Lendo o texto legal. É inadmissível que você não esteja com o Código Penal na mão, né? Quando a gente fala dessas situações de Código Penal. Por quê, professor? É importante você estudar o Código Penal, o texto de lei, juntamente, tá, com a sua aula, juntamente com essa aula que a gente está assistindo aqui, beleza? Vai que eu esteja mentindo aqui, faz tempo você não ia saber, né? Então acompanhe junto com o Código Penal, belezinha? Bora voltando aqui, bora voltando. Outra situação que é importante que a gente saiba, aqui, outra situação que é importante que a gente saiba é os critérios que envolvem, deixar aqui em branco para a gente trabalhar, as causas de aumento de pena. Calma que já já a gente vê como que as bancas trazem, no caso, né, como que o texto de lei vai trazer isso daqui. Vamos lá, ó. Vamos trabalhar aqui as informações relacionadas ao aumento de pena, tá? No homicídio culposo. Vamos falar em relação ao aumento de pena. Tratando aí, né, do nosso homicídio culposo. Vamos trabalhar o tal aumento de pena. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação a esse aumento de pena? Vamos lá. Vamos ver. No homicídio culposo, ainda estamos falando dele, tá? Ó, homicídio culposo. Ainda estamos falando dele. No caso do homicídio culposo, a pena ela vai ser aumentada de 1/3. A pena ela vai ser aumentada de 1/3, eu coloco aqui basicamente mais 1/3. Ou seja, eu tenho um aumento de pena de mais 1/3, tá? Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão. Se o crime resulta aí, ó, de inobservância de regra técnica de profissão. De regra técnica de profissão. Tá? Ou seja, é sua profissão, tá? Chamada culpa profissional, certo? Preste atenção em relação a isso daqui. Vai aumentar em 1/3. Eu posso trazer até um exemplo para vocês, tá, pessoal? Vamos imaginar aí, tá? Imagine que eu tenho um armamento porque eu sou policial, certo? Sou policial, tenho um armamento. Aí a regra técnica da minha profissão fala que eu não posso pegar esse armamento com o dedo no gatilho, certo? Só que eu não tô nem aí, eu não ligo para a regra, tá? E toda vida que eu saco o armamento, eu saco ele com o dedo no gatilho. Em algum momento, na hora que eu estou sacando o armamento com o dedo no gatilho, eu acabo disparando a arma de fogo contra um companheiro meu. E esse companheiro vem a óbito. Que Deus me livre, né? E esse companheiro vem a óbito. Professor, o que é isso? Homicídio culposo, com aumento de pena de 1/3, porque eu meio que ignorei. Eu deixei de observar uma regra técnica profissional minha, tá? Então deu para entender essa situação? Deu para entender que é uma situação um pouquinho mais grave, tá? Relacionada aí ao homicídio culposo. A gente pega a pena do homicídio culposo em si e aumenta de mais 1/3 se a pessoa meio que não ligar para essa regra técnica. A banca pode chamar isso daqui de culpa de profissão, ó. A banca pode chamar isso daqui de culpa profissional. Vamos colocar. A banca pode chamar de culpa profissional. Certo? A banca pode chamar de culpa profissional. Professor, o que mais? Bora lá. Outra situação é quando a pessoa, o agente, deixa de prestar o imediato socorro à vítima. Tá? Ó. Quando o agente deixa de prestar o socorro imediato à vítima. Mais 1/3, né? Ó. Quando o agente tem a famosa omissão de socorro, né? Deixa de praticar o socorro imediato à vítima. Socorro imediato à vítima.
temos aí o aumento de pena também, tá? Aquele agente, eu tenho também um terço também, ó. Para aquele agente que, de certa forma, não procura diminuir as consequências dos seus atos. Não procura diminuir a consequência dos seus atos. A consequência dos seus atos. A consequência dos seus atos. Professor, que mais aqui é interessante, tá? Quando foge para evitar prisão em flagrante. Quando a gente foge para evitar prisão em flagrante. Para evitar prisão em flagrante. Para evitar prisão em flagrante. Professor, além disso daí, o que a gente tem também? Além dessa situação, eu posso ter, sendo doloso o homicídio, aqui é só para homicídio culposo, tá? Mas, vamos lá para outra observação. Vou colocar aqui como importante. Tá? Mais um bizu monstruoso. Professor, o que é bizu monstruoso mesmo? É aquele bizu que você tem que levar para a sua prova e não pode perder a informação, porque a banca ela vai tentar trocar. E eu não quero que você caia nessa pegadinha, tá? Vamos lá, é importante. Professor, o que é importante que eu saiba? Sendo homicídio doloso, olha como é fácil isso daqui, ó. Depois que você entender os outros critérios de homicídio, né? Ó. Sendo homicídio doloso, a pena é aumentada. Vou colocar o mais aqui, ó, aumentou. A pena é aumentada em 1/3. Em 1/3 aqui eu estou falando do homicídio doloso, tá? Ó, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14. Por quê, professor? A gente já viu, né? Lei Henry Borel, tá bom? Contra menor de 14, praticado contra menor de 14 anos. Professor, só isso? Claro que não. A gente tem também aquele crime que for praticado contra maior de 60. Maior de 60 anos. Professor, a banca cobra isso? Isso cai? Isso não cai não, isso despenca. Eu tenho que saber obrigatoriamente. Vai guardando essa informação, certo? Eu também tenho essa figura. Outra coisa que é interessante que a gente saiba é o critério voltado para o perdão judicial, pessoal. Sempre que eu falo em relação ao perdão judicial, a gente tem que entender como que a banca pode cobrar isso na minha prova. E é o que a gente vai fazer agora. Depois de entender o aumento de pena relacionado por homicídio culposo, né? O aumento de pena voltado para o homicídio se ele for doloso, obviamente a pessoa que teve a intenção, tá? E agora a gente vai falar do tal perdão judicial. Bora lá trabalhar um pouquinho sobre este tal perdão judicial. Vamos falar um pouco sobre o tal perdão judicial. Perdão judicial. Presta atenção, ó. Vamos lá trabalhar a informação referente ao perdão judicial. Se liga. Quando eu falo em perdão judicial, tá? É um ponto fundamental em relação ao homicídio culposo, obviamente. Homicídio culposo, tá? Tem a possibilidade aí, no caso de homicídio culposo, tem a possibilidade de perdão judicial, tá? O juiz aqui, nessa hipótese de homicídio culposo, olha o nome, perdão judicial. Aqui eu tenho a figura de quem? Do juiz, tá? Aqui, o juiz, certo? Ó, ele poderá deixar de aplicar a pena. Aqui não é uma obrigação não, tá? Ele pode. Poderá. Ele poderá deixar
de aplicar a pena. De aplicar a pena. Ele poderá deixar de aplicar a pena. Beleza? Então, o juiz aqui poderá deixar de aplicar a pena. Professor, quando que ele pode deixar de aplicar a pena? Quando as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, tá? Quando aqui, ó, alguma situação voltada para a consequência da infração, quando a consequência da infração, tá, ó, de certa forma, atingem o próprio agente. Atingem o próprio agente. Próprio agente. Atinge o próprio agente. Beleza? Que acaba tornando, né, desnecessária a sanção penal, tá? Por um descuido, pode ocorrer aqui um resultado morte, tá? A depender das consequências, tá? Atingiu aqui o agente, a gente pode ter o famoso perdão judicial. Aí vai poder perdoá-lo, tá? Professor, dá um exemplo aí, e eu vou dar um exemplo de prova para você. Anota aí, ó. Exemplo de prova. Exemplo de prova. Guarda aí o exemplo de prova. Imagine a situação, certo? Um pai, olha a situação. Um pai, certo? Que por um descuido, acaba deixando a arma de fogo, que linda, cair no chão, tá? Um pai que por um descuido acaba deixando a arma de fogo cair no chão, provoca um disparo e acerta o seu filho. Beleza? E esse filho acaba vindo a óbito. Tem um resultado morte, tá? Então vamos lá, ó. Um pai que acaba deixando a arma de fogo cair no chão, certo? Atinge o filho, que gera o resultado morte. Você percebe que nessa situação aqui, ó, no caso do homicídio culposo, preste atenção aqui, ó. No caso do homicídio culposo relacionado a essa situação, a gente pode até, volta para mim aqui, ó. Preste atenção. No caso aí do homicídio culposo, é muito simples eu conseguir entender essa situação. Professor, como assim? Vamos pensar aí, ó. Para ter o perdão judicial, no caso do homicídio, a ação do agente, o que o agente fez, tá, de certa forma, vai ter que ser, para ser perdoado, tem que atingir de alguma forma o agente, que até a própria sanção penal acaba se tornando desnecessária. A gente vai para aquela máxima, né, que a gente vê em várias e várias situações, né? Não há dor maior do que perder um filho, né? Não há penalidade maior do que perder um filho. Aí tu imagina um pai que por um descuido, tá? De forma culposa, obviamente, por um descuido, acaba deixando a arma de fogo cair no chão. Essa arma de fogo, ao cair no chão, dispara e acaba levando o seu filho a óbito. Percebe que é como se a pessoa tivesse atirado em si próprio? Deu para entender isso daí? Então é exatamente por isso, atingir o agente também, a gente pode ter a possibilidade de perdão judicial. Beleza? Volte para cá, ó. A gente pode ter essa possibilidade aí do tal perdão judicial. Tranquilaço? De boaça? Bora voltar aqui para o texto de lei para a gente ver como que isso daqui é cobrado na hora da prova. Vamos ver, ó. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos, é como a gente viu, né? Essa pena aqui, ela vai ser uma pena de detenção, porque ela é uma pena menos rigorosa que o homicídio doloso, tá? Beleza? Bora lá para as situações que envolvem aí, ó, o aumento de pena. Olha isso. Trouxe 3 observações. Vamos lá. A pena é aumentada em 1/3. Eu tenho um aumento de pena em 1/3. Se o crime resulta de inobservância,
de inobservância de regra técnica de profissão, que a gente pode chamar de culpa profissional, culpa profissional, é só tu lembrar do exemplo que eu dei do dedo no gatilho, tá? Beleza? Arte ou ofício. No caso aqui da famosa omissão de socorro, ó, a gente deixa de prestar imediato socorro à vítima, tá? A banca simplesmente pode colocar isso daqui como sendo uma omissão de socorro. Omissão de socorro. Beleza? Pode colocar aí como sendo omissão de socorro. Não procura diminuir as consequências. Olha aí, ó. Não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Aí o que é que eu disse, ó? Sendo doloso homicídio, a pena é aumentada também em 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Olha isso. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente, de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui, pessoal, é o tal perdão judicial, ó, que atingiu o agente de uma forma tão grave que a sanção penal se tornou desnecessária. É o famoso perdão judicial. É o famoso perdão judicial, tá? Mas isso daqui vai acontecer no caso do homicídio culposo, tá? Lembra do exemplo que eu dei? Do descuido que o pai acaba atingindo o filho porque a arma caiu no chão. Olha aqui, o outro, ó, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio, tá? Então, o bom aqui dos aumentos de pena do homicídio culposo é porque se tu pensar em aumento de pena, tu lembra do 1/3. Se tu pensar em aumento de pena, tu lembra do 1/3. Beleza? Tranquilo? Então já dá para perceber que não dá para perder questão na sua prova envolvendo esse tema, né? Então, homicídio culposo, de uma forma bem simples, tá? De uma forma bem detalhada que a gente trabalhou aqui, a gente viu todos os casos, todas as causas relacionadas ao homicídio culposo, inclusive as suas hipóteses de aumento de pena, tá? Aí você lembra, aumento de pena aqui, a gente tem o famoso 1/3, tá? O famoso 1/3, o famoso terço relacionado a essas figuras. Aí você lembra também, vou até voltar aqui para você tirar um printzinho. Vou voltar para você tirar um printzinho dessas causas de aumento, tá? Dos bizus que eu dei em relação a essa figura do menor de 14, do maior de 60. Olha isso. Olha isso. Outro printzinho, no caso do perdão judicial. Não esquece do exemplo, ó, tá? Do pai que deixa a arma de fogo cair no chão, atinge o filho, levando o filho à morte. Percebe que é uma situação, ó, volta para mim aqui, ó. Percebe que é uma situação que acabou atingindo o agente de uma forma tão grave que a sanção penal naquele momento ali torna-se desnecessária, ou a tal perdão judicial, né? Ou o perdão judicial. O perdão judicial, pessoal, ele acontece no homicídio culposo, tá? Se teve dolo, se teve intenção, esquece. Beleza? Tranquilo? Você viu como fica simples essa situação aqui depois que a gente consegue compreender? Então, o homicídio culposo é a última espécie de homicídio que a gente trabalha aqui, tá? Nos próximos blocos, a gente já vai citar outras situações, tá? Mas o que a banca puder trocar, né, em relação ao homicídio, você que estava assistindo essas aulas aqui, você não perde de jeito nenhum, beleza? Esgotamos o assunto aqui relacionado ao homicídio, que é um crime contra a pessoa, tá? E você tem que fazer a revisão, a devida revisão e, claro, a devida leitura, tá? Porque a leitura do texto de lei seca, tá? A leitura da lei seca importa muito. É a familiaridade com o texto de lei, e isso você tem que ter, beleza? Tranquilo? Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? É o que eu falo sempre. A minha missão aqui é simplificar ao máximo o direito para você. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.